Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. Estamos iniciando aí mais uma semana de atividades e aí eu quero trazer aqui para você hoje a aula de Geografia, Interações Urbanas, a partir da página 108, tá certo? Quando nós falamos em interação, você tem em mente a palavra interagir, que é ter contato, se relacionar. Você pode associar a interação urbana que nós vamos discutir aqui com a interação que você tem com a sua família ou com os seus colegas. Como você se relaciona, o que faz parte do seu dia a dia, tanto com a sua família como com os próprios colegas. Portanto, interação aqui quer dizer relacionar-se. Quando nós associamos a interação às questões urbanas, são como as cidades elas se relacionam entre si. Qual a influência que uma cidade tem sobre a outra? Nós vamos tomar como ponto de partida a cidade da qual nós fazemos parte, Natal, que é uma grande cidade, a capital do Rio Grande do Norte. Como é que ela se relaciona com as suas cidades vizinhas? Então, no segundo parágrafo aí da página 108 do livro de Geografia, você vai ver que as grandes cidades elas se relacionam com as pequenas, de modo em que os moradores das pequenas cidades constantemente vão para as grandes cidades para atender às suas necessidades, sejam elas as mais variadas possíveis, como a procura de serviços que na sua cidade não tenha, como a procura de universidades que possivelmente na sua cidade não tenha, de trabalho, de hospitais. Então, as cidades menores, naturalmente pelo número de habitantes, ela não vai ter todos os oferecimentos que uma cidade grande tem. Logo, isso vai fazer com que as cidades elas se relacionem. Vamos pegar o meu exemplo. Eu não moro em Natal, eu moro em Parnamirim. Parnamirim faz fronteira com Natal e embora seja a terceira maior cidade do Rio Grande do Norte, ela não é tão grande assim ao ponto de ser independente de Natal. Então Parnamirim ela necessita, os moradores de Parnamirim, muitos deles necessitam ir a trabalho para Natal todos os dias ou dentro de uma emergência médica, por exemplo, também procurar hospitais que estão em Natal. Outro exemplo é em relação à questão comercial. Vamos pegar aqui como exemplo o Shopping Midway. Então, nós que moramos aqui em Parnamirim, muitas vezes vamos para Natal para passear no shopping ou comprar alguma coisa. Isso daí nada mais é do que a interação entre as cidades. E essa interação ela se intensifica ao ponto de quando a cidade ainda é mais longe. Aí eu posso pegar o exemplo das cidades que estão lá na pontinha da tromba do elefante, né? Lá no Alto Oeste. Essas cidades elas são bem interioranas e elas são muito menores do que Parnamirim, né? Parnamirim tem uns 200 mil habitantes, cidades lá da trombinha do elefante tem 4, 5, 6 mil habitantes. Aí eu questiono, se Parnamirim tem necessidade de se relacionar com Natal para atender aquilo que aqui não tem, imagine cidades do interior com 4, 5 ou 6 mil habitantes. É óbvio que as necessidades vão se intensificar muito mais. Como é que essas cidades elas se relacionam? Tanto em via de direta de locomoção, né? As pessoas vão de um lugar para outro para atender às suas necessidades, bem como através da comunicação. Isso aqui é muito importante. Por quê? Principalmente no século passado e os anteriores, os meios de comunicação que nós temos hoje ainda não existiam. Logo, as cidades elas ficavam meio que isoladas. A interação era basicamente comercial. Basicamente. Não existia aquela interação mais profunda dos aspectos culturais. E a comunicação ela veio justamente para romper com essa barreira. Então agora, por exemplo, nós temos aqui nas nossas casas o acesso a ritmos musicais que antes nós jamais conheceríamos. O funk,
o Axé, que são de outras regiões, não fazem parte da nossa região. Mas em virtude da interação através das redes sociais, da própria televisão, hoje nós temos acesso a esse tipo de conteúdo. As cidades, elas também estão em constante transformação, né? Tanto Natal quanto Parnamirim ou qualquer outra cidade, elas estão constantemente se transformando. Isso se deve às necessidades do ser humano. Nós temos necessidades específicas e elas vão se alterando ao longo dos anos. No século XIX, por exemplo, nós possuímos uma linha férrea gigantesca, né? Que era o meio de transporte, na época, os trens mais rápido que existia. Inclusive ainda é rápido, só, né, hoje, mas o número em quilômetros assim de linha férrea caiu bastante. Também pela questão da competitividade em relação aos outros meios de transportes automotivos, por exemplo. Mas aí vamos voltar aqui o contexto. Naquela época, a comunicação ela era mais distante, pelas cidades estarem mais distantes, né, uma das outras, tanto no aspecto físico quanto no aspecto de tecnologia. E aí as transformações elas também ocorriam de forma mais lenta, tá? Agora não, as transformações elas se ampliaram do ponto de vista que, como eu falei, as linhas férreas deram lugar às rodovias, localizações de escolas mudaram de lugar para o outro, áreas que antes eram relacionadas apenas ao trabalho se tornaram pontos turísticos. Então pega um ponto, por exemplo, que antes era um centro, que inclusive tinha a questão da comercialização de escravos e tal. Hoje é um ponto turístico, que inclusive vai entrar no contexto do assunto de história, sobre a questão da valorização da cultura. Então é basicamente isso que nós temos para falar para vocês. A gente tem aqui um exemplo para fazer o encerramento na página 110 da interação da nossa capital, né, Brasília, capital do Brasil, com as cidades circunvizinhas. Mas eu já dei esse exemplo tomando como base a nossa cidade, Natal, e a relação que ela desenvolve com Parnamirim. Aí eu dei o exemplo de Parnamirim porque eu moro em Parnamirim. Mas você pode também pegar o exemplo de São Gonçalo do Amarante, de Ceará-Mirim. Inclusive nós tínhamos uma professora que morava em Ceará-Mirim, né? E também tem, no caso, a nossa diretora, que também não mora em Natal. São alguns exemplos que fazem com que a gente tenha uma interação diária com outras cidades, tá bom? Então, quero deixar aqui como atividade para vocês as perguntas que vão desde a página 108 até a página 110, tá certo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.